Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Profetas 4 e vamos tratar sobre os 400 anos de silêncio. Mas, inicialmente, nesse momento, vamos fazer uma oração a Deus e consagrar esse momento da nossa aula. Oremos. Senhor Deus, Santo Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui neste momento e que eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja nos capacitando, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E que, meu Deus, essa palavra que venha a ser falada aqui, meu Deus, provenha única e exclusivamente de Ti, meu Pai. Que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. É isso que eu te oro e te agradeço. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje, como eu falei, vamos tratar dos 400 anos de silêncio. Na verdade, quando a gente fala assim, 400 anos de silêncio, esse período se refere ao que chamamos de período interbíblico, ou seja, aquele período de tempo compreendido entre o fim do Velho Testamento, com a profecia de Malaquias, e o início do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Ao longo desses 400 anos, não houve mais nenhuma profecia, porque sabemos que no Velho Testamento Deus falava ao seu povo através dos profetas. Então, como ao longo desses anos não houve o surgimento de novos profetas, então era como se Deus estivesse em silêncio, como se Deus não estivesse mais falando com o seu povo. Então daí essa denominação de 400 anos de silêncio. E nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre o que aconteceu nesse período, começando, portanto, pelas mudanças políticas e culturais. Como eu falei agora há pouco, mais de 400 anos separaram a última profecia registrada no Antigo Testamento, que ocorreu por volta do ano de 424 a.C., pelo profeta Malaquias, das ações iniciais narradas no Novo Testamento, que se deram por volta do ano 50 depois de Cristo, nos Evangelhos de Lucas. Outra mudança também notável é que os romanos dominavam a Palestina durante esse período do nascimento de Jesus. O pensamento e a cultura dos gregos também eram predominantes. Embora Roma exercesse o domínio sobre a região, nós iremos ver ao longo dessa aula que os romanos eles tinham um grande apreço, um grande respeito mesmo pela cultura grega. Então eles queriam difundir tanto o pensamento como a cultura grega ao longo das nações conquistadas em seu reino. E outro ponto também interessante que devemos mencionar é que aquelas divindades antigas, aqueles falsos deuses que eram tão cultuados, que foram motivos de tanta ira por parte do Senhor contra seu povo, os deuses Baal e Moloque, eles foram praticamente abandonados ao longo desse período. Eles foram caindo em esquecimento, principalmente não só pelo crescimento da própria religião cristã, mas também pela própria difusão da cultura grega, ou seja, das suas divindades também. Então foi acontecendo esse abandono das divindades Baal e Moloque. Também podemos citar as mudanças geográficas, onde a nação de Israel foi dividida em 5 grandes regiões. A Galileia, que os irmãos podem ver na parte superior desse mapa, mais ao norte. Temos também a região de Samaria, logo abaixo da Galileia. A Judéia, já situada na parte sul, no extremo sul, como os irmãos podem ver. Pérea, que fica localizada mais a leste, ali do lado da Judéia. E também Decápolis, a leste, mais ou menos ali entre a Galileia e a Samaria. Então, essas foram as 5 grandes regiões
nas quais o reino de Israel foi dividido. Também podemos mencionar a questão das mudanças religiosas que aconteceram ao longo desse período de 400 anos interbíblico, período de silêncio. Houve o surgimento de verdadeiros partidos mesmo, dentro da religião. O primeiro grupo, e um dos mais famosos, os fariseus. Os fariseus eram aqueles grupos religiosos, políticos, onde seus participantes acreditavam na pureza sacerdotal para todos os judeus, assim como também na providência, na ressurreição dos mortos e na importância da tradição oral. Então, meus irmãos, os fariseus, eles acreditavam na pureza sacerdotal para todos os judeus. Ou seja, para os fariseus, todo e qualquer judeu do sexo masculino, ele poderia exercer essa função de sacerdote. Ele era puro o suficiente para isso. Eles se achavam, portanto, de certo modo, superiores aos demais povos, principalmente em relação aos samaritanos. Então, não é até de se estranhar, por exemplo, que esse fato, né, de eles se acharem superiores continua refletindo até nos dias atuais. Tenho certeza que talvez os irmãos já tenham ouvido alguém, por exemplo, mencionar durante uma discussão aquela famosa frase: não mexa comigo, que eu sou filho do rei. Então, essa é, de certo modo, um pouco de um resquício cultural dos fariseus, podemos assim dizer. Esse fato, né, de que eles se achavam superiores, como sendo o povo escolhido por Deus. Eles também se caracterizavam por acreditar piamente na ressurreição dos mortos, no juízo final, e também davam grande importância na tradição oral. Esse é um aspecto interessante. Os fariseus, eles acreditavam na Torá, na lei de Deus, mas eles também davam muita importância aos costumes, aquilo que ia sendo transmitido de forma oral. Essa tradição oral era tão forte que muitas vezes ela tinha o peso da própria lei de Deus. Por exemplo, nós sabemos que durante o sabá, que era o período de descanso, os fariseus eles chegavam a impor a contagem dos passos, onde as pessoas elas não poderiam exceder uma certa quantidade de passos ao longo do dia do sábado. Se por acaso elas excedessem essa quantidade de passos, elas tinham que parar imediatamente. Por quê? Porque, segundo a tradição oral deles, essa era a lei. Não que essa lei estivesse na Bíblia, como sabemos que ela não está, mas isso mostra a força dessa tradição oral para os fariseus. Já o segundo grupo, os saduceus, era um grupo de aristocratas que se dedicava ao sacerdócio e ao sinédrio, sendo favoráveis à presença romana. Os saduceus, portanto, meus irmãos, eles eram basicamente ricos, aristocratas, fazendeiros, proprietários de terras, de animais, e eles também se dedicavam ao sacerdócio e ao sinédrio. Como veremos mais na frente, um pouco mais posteriormente em nossa aula, o sinédrio era um órgão que tinha uma função de suprema corte, uma função de julgamento. E um outro ponto importante também é que eles eram favoráveis à presença romana. Eles não só aceitavam a dominação romana, como eles eram favoráveis. Eles colaboravam com os romanos para a manutenção da ordem na nação. Eles não acreditavam na ressurreição, ponto divergente dos fariseus, motivo pelo qual muitas vezes eles acabavam em conflito. Também não acreditavam nos anjos, tampouco na vida depois da morte.
Temos o terceiro grupo, os zelotes, que era um grupo radical de fariseus que se opunha ao domínio romano e via Deus como único soberano. Então, os princípios dos zelotes, eles eram de certo modo positivos, né? Eram bons. Porque eles não aceitavam serem dominados por Roma, porque eles viam Deus, reconheciam apenas Deus, o Senhor, como o único soberano, o único a quem eles deveriam prestar obediência. E temos um quarto grupo, um quarto partido, os herodianos, que eram aqueles que defendiam a dominação romana na Palestina e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos, ou seja, eles eram totalmente contrários aos zelotes. Os herodianos eram vassalos de Roma e defendiam o pagamento dos impostos ao imperador. Em relação aos funcionários religiosos que havia durante esse período dos 400 anos de silêncio, os mestres da lei, também chamados de escribas, eram aquele grupo de pessoas especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá, principalmente com foco nessa parte do estudo. Eles eram grandes estudiosos da lei. Temos os rabinos, que exerciam basicamente a função de professores, eram os líderes espirituais do judaísmo, eram aqueles a quem se recorria no caso de dúvidas a respeito da lei. Então, eles eram estudiosos, assim como os mestres da lei, os escribas, mas a principal função dos rabinos era de fato o ensinamento. Eles ensinavam a lei e também não só a lei, como a sua aplicação, para que o povo judeu pudesse aplicar os ensinamentos da religião em sua vida. E temos também a figura dos principais dos sacerdotes, que eram aqueles chefes religiosos, os líderes máximos, função exercida pelo sumo sacerdote. Ao longo dos 400 anos de silêncio desse período interbíblico, haviam também instituições religiosas específicas. Temos o templo, o próprio templo. Lembremos, meus irmãos, essa questão do templo, né, que a gente deve ficar bem atento em relação às mudanças que aconteceram. Lembrem que, inicialmente, o primeiro templo, o templo original, aquele templo majestoso, suntuoso, cheio de metais preciosos, de pedras preciosas, foi construído por Salomão, pelo grande rei Salomão. Mas esse templo, esse primeiro templo, ele foi destruído com a invasão babilônia, por meio de Nabucodonosor. Entretanto, esse templo foi reconstruído devido ao domínio persa, do Império Medo-Persa, por meio do rei Ciro. Então, lembrem, né, que a gente já viu em aulas anteriores que o Império Persa, por intermédio de Dario, do rei Dario, chegou até a promulgar um decreto onde ordenou recursos para a reconstrução do templo de Deus. Mas, mesmo assim, esse segundo templo não chegou nem próximo de atingir a grandeza na questão de pedras e metais preciosos quando comparado ao primeiro. E esse segundo templo, ele também foi destruído com a invasão romana, sendo posteriormente reconstruído, como veremos, já durante o governo de Herodes. Então foram 3 construções: o primeiro templo de Salomão, o segundo templo reconstruído pelos persas e o terceiro templo já reconstruído durante o Império Romano, no ano de 516 a.C. Temos as sinagogas,
que elas tiveram grande crescimento durante o cativeiro babilônico, exatamente pela questão da destruição do templo pelos babilônios. Então, como o templo de Deus foi destruído, o templo original, os judeus ficaram sem um local próprio de adoração a Deus. E ainda mais como eles estavam no cativeiro, então eles viram a necessidade de estabelecer locais onde eles pudessem se reunir para fazer as suas orações, para celebrar rituais e ler a palavra de Deus, a Torá. Então foi durante esse período, do meio desse contexto do cativeiro babilônio, que surgiram as sinagogas, mas mesmo após a volta do cativeiro, elas continuaram existindo e ganharam força, inclusive. E temos também, por último, a figura do Sinédrio, sendo a corte suprema da lei judaica, aquele órgão que deveria ter como objetivo administrar a justiça e representar o povo judeu perante a autoridade romana. E o Sinédrio, ele tinha uma composição por sacerdotes, anciãos e escribas da classe dominante. Então, observe, meus irmãos, como o Sinédrio, ele era um órgão mesmo, infelizmente, superior. Aquelas pessoas mais simples, mais pobres, infelizmente não tinham voz alguma nem vez no Sinédrio. Ele era composto exclusivamente por sacerdotes, anciãos e também escribas. Lembremos também de períodos do Novo Testamento, né? Inclusive já na parte final da vida de Jesus, onde ele foi levado perante o Sinédrio para julgamento. O Sinédrio, ele era o órgão responsável por interpretar e também aplicar a Torá, tanto de forma oral como também escrita. Aqui nessa imagem, os irmãos podem ver a constituição de uma sinagoga. Observem, meus irmãos, que no centro, na parte interna, a área dos homens. Por quê? Porque nessa época havia a divisão. As mulheres e as crianças, elas não tinham vez e nem voz. Elas não poderiam ficar entre os homens nesse momento de adoração, de leitura da palavra. Então, por isso, era destinado a elas a parte superior, como os irmãos podem ver ali na parte de cima da figura, galeria para mulheres e crianças, enquanto no centro, a área dos homens. Naquela parte mais central ao fundo, a mesa de leitura, onde era feita, como o próprio nome diz, a leitura da Torá, e mais internamente o recinto sagrado, destinado, de fato, apenas àqueles líderes religiosos. Nessa imagem, uma sinagoga atual, na cidade de São Paulo, os irmãos poderem ver um pouquinho, né, do interior de uma sinagoga. E aqui eu destaquei também essa passagem já do Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 21. Se os irmãos puderem ler posteriormente, é interessante, porque mostra, né, como as sinagogas elas estavam presentes durante o tempo de Jesus. E Jesus, sendo um judeu, ele respeitava as leis. Ele ia às sinagogas, fazia as suas orações, a leitura da palavra, a leitura da Torá, e principalmente, né, durante o sábado, durante o descanso. Essa passagem, esse trecho, inclusive, se passa durante o sábado, onde Jesus vai a uma sinagoga em sua terra, na Galileia, e faz a leitura da palavra dos pergaminhos do profeta Isaías, mencionando uma profecia que se cumpriu por meio dele. Então depois os irmãos deem uma olhadinha sobre esse trecho em destaque. Aqui nessa imagem, meus irmãos, para vocês poderem visualizar melhor, o Sinédrio. O Sinédrio era esse órgão, nessa suprema corte da religião judaica. Ele era constituído por 71 homens, sendo 35 membros dispostos de um lado e 35 membros dispostos do outro. E um membro central,
a figura do sumo sacerdote. Perante o sinédrio, ficava o acusado que estava sendo julgado, e os escribas, que tinham a função da leitura, a leitura dos motivos pelos quais o acusado estava sendo levado perante o sinédrio. E mais ao fundo, os assentos dos estudantes, onde aqueles estudantes que eram estudantes da palavra, estudantes para serem sacerdotes, eles ficavam sentados nessa área para poder aprender mais sobre esse importante órgão, sobre o sinédrio. Também, meus irmãos, ao longo desses 400 anos, desses mais de 400 anos, o período interbíblico, também ocorreram mudanças em relação ao idioma e aos escritos. A língua original dos judeus era o aramaico. Entretanto, com o passar do tempo, o aramaico ele foi sendo gradativamente substituído pelo idioma hebraico. Entretanto, o aramaico ainda era o idioma mais falado durante esses tempos do período interbíblico. E além do aramaico e do hebraico, havia também o grego, a questão da cultura, da linguagem grega. Uma vez que a nação estava sob o domínio de Roma, Roma queria impor às suas nações conquistadas a linguagem grega. Então, a linguagem grega acabou se tornando o idioma oficial do comércio e das comunicações. Há mudanças de idioma, principalmente no que diz respeito à tradução das escrituras. Muitas escrituras antigas do aramaico foram sendo traduzidas para hebraico e posteriormente para o grego. Dentre essas tradições, podemos destacar a mais famosa, talvez, que é a Septuaginta, uma versão da Bíblia hebraica, aramaica, traduzida em etapas para o grego, para a linguagem grega, entre o século III e o século I a.C., na cidade de Alexandria. E temos também os Targums, que os Targums eram traduções e comentários da Bíblia hebraica para o aramaico, feitos entre a época do Segundo Templo e o início da Idade Média. Os Targums foram criados para ajudar os judeus que não falavam hebraico a compreender a Bíblia, com paráfrases do texto original, fornecendo para eles contexto histórico e ajudando a entender as passagens difíceis. Meus irmãos, quantos de nós, muitas vezes, não lemos, ao ler alguns trechos da Bíblia, parece que a gente não entende nada, não é verdade? Parece que a compreensão é difícil. Então, os Targums, eles tinham exatamente essa função. Eles eram trechos específicos da lei, da Torá, onde, além de serem traduzidos para a linguagem hebraica, a linguagem mais difundida e linguagem também daquela população mais necessitada, mais pobre, além de fazer essa tradução, os Targums também, eles traziam comentários sobre os trechos bíblicos, os trechos da Torá, e até mesmo, de certo modo, ilustrações, paráfrases, para que a compreensão se tornasse mais fácil. Aqui. O período persa. Ao longo desses 400 anos, desses mais de 400 anos, houve um ciclo, uma espécie de continuidade entre reinos que iam... Alguns reinos ascendiam, se tornavam potências mundiais, formavam vastos impérios, mas esse império acabava, com o passar do tempo, ruindo, caindo. E aí vinha uma outra nação, um outro império que estava dominando, vencia conquistas, vencia batalhas, conquistava mais territórios, até o surgimento de uma nova nação mais poderosa que também a subjugasse. Posteriormente, meus irmãos, o domínio sírio.
entre os anos de 198 a.C. a 167 a.C., um período de apenas 31 anos, com a dinastia Seleucida. Entretanto, meus irmãos, o imperador, durante o domínio sírio, foi a figura de Antíoco Epifânio, também chamado de o Grande. Esse imperador, meus irmãos, foi um verdadeiro marco negativo na história dos judeus. Foi um imperador terrível, como nós vamos ver agora. No ano de 198 a.C., ele tomou de volta Israel para a Síria. No início, foi um início tolerante, um início onde ele não, de certo modo assim, não implicou com os judeus. Entretanto, assim que os anos começaram a se passar, ele logo proibiu a observância do sábado e das festas religiosas. Olha só, meus irmãos, ele impediu que os judeus guardassem o sábado. E mais ainda, eles também não podiam mais fazer festas. Aquela festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, tudo isso foi proibido por Antíoco. Para aqueles que começaram a se revoltar contra essa dominação, ele acabou vendendo as famílias inteiras. Pegava essas famílias rebeldes e as vendia como escravos. Também Antíoco Epifânio destruiu todos os exemplares das escrituras da Torá que pudessem ser achados. Onde a palavra de Deus era encontrada, ele mandava que fosse queimada, destruída. Então, olha o nível desse governante, das atrocidades que ele começou a fazer. Ele também recorreu a todas as torturas concebíveis e imagináveis. Esfolamento, que é a retirada da pele da pessoa com ela estando viva. O empalamento, aquela técnica assíria, onde enfia-se, insere-se uma lança que ela vai atravessar desde o ânus da pessoa até a boca. Então, todo tipo de tortura era praticada por Antíoco Epifânio. Ele proibiu também o culto no templo, não se podia mais cultuar a Deus no templo, assim como também, meus irmãos, a circuncisão. Lembremos que no Velho Testamento, a circuncisão, ou seja, a retirada da pele do prepúcio nos homens, do pênis, a pele do pênis, ela era obrigatória, era um sinal de Deus para o seu povo, a circuncisão. Então, Antíoco Epifânio proibiu isso também. Quem fosse ao templo para cultuar a Deus ou circuncidasse o prepúcio era morto. E ele levantou um altar a Zeus, a principal divindade grega, e para piorar ainda mais a situação, para lascar de vez, para acabar de vez, ele profanou o templo sagrado de Deus. Sabemos que o templo de Deus era um local onde acontecia sacrifício de animais, mas não era qualquer animal, eram animais puros, animais santificados, os melhores animais, as primícias, bois, cabras, ovelhas, cardeiros, mas somente aqueles que eram os melhores. E o que é que o Antíoco Epifânio fez? Um sacrifício de um porco no altar de Deus. O porco, meus irmãos, no Velho Testamento, era considerado um animal imundo. Então, até lembremos daquela parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo, sendo um judeu, ele acaba com os porcos, o que era um sinal, de extremo desespero, de extrema também contaminação para um judeu, totalmente indo contra os princípios de Deus. Então imagine a repercussão desse ato de Antíoco Epifânio, de sacrificar um porco, um animal imundo, no templo de Deus.
não poderia acabar bem, né, meus irmãos? Então começaram a acontecer grandes revoltas, grandes revoluções dentre os judeus contra essa dominação síria de Antíoco Epifânio. Então, com tudo isso, com toda essa revolta, com toda essa rebelião, um grupo em particular de sacerdotes, de fariseus, começaram a se destacar. E essa revolução, ela foi tão intensa que acabou por libertar Judá, a nação de Judá, desse domínio sírio por um período de tempo. Esse período ficou conhecido como o período macabeu. Foi um período de 104 anos, de 167 a 63. Perdão, o slide aí está incorreto. De 167 a 63 a.C. Inicialmente, o macabeu, o macabeu que iniciou essa revolta, iniciou essa revolução, foi Matatias, que foi um sacerdote de intenso patriotismo. Ele teve 5 filhos guerreiros, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar, e ficou totalmente enfurecido com os atos de Antíoco Epifânio, que acabamos de relatar. Com isso, ele levantou um grupo de judeus e liderou uma grande revolução, que ficou conhecida pelo nome de Revolta dos Macabeus. Inclusive, meus irmãos, essa revolta e esse período de tempo de domínio macabeu, ele é relatado em livros apócrifos, ou seja, livros que não fazem parte do cânone da Bíblia. Não são livros inspirados por Deus, mas têm a sua importância como livros históricos, sendo que, inclusive, 2 desses livros apócrifos, os Macabeus, estão incluídos na Bíblia católica, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Mas nós, cristãos protestantes, nós não consideramos esses livros no cânone bíblico, por não considerarmos eles inspirados por Deus. Mas, como eu disse, tem a sua importância como livros históricos. Matatias morreu no ano de 166 a.C., logo no início desse período, e foi sucedido pelo seu filho Judas Macabeu. Essa expressão, Macabeus, ela pode ser traduzida como martelos, pelo fato de um martelo bater. Então, os Macabeus assumiram o controle de partes de Israel em uma época em que o Estado era pertencente ao Império Seleucida, o Império Sírio. Fundaram a dinastia dos Asmoneus e foram responsáveis por reinstalar a religião judaica, expandindo as suas fronteiras, e também reduziram no país a influência da cultura grega, a cultura helenística. E o membro mais famoso dos Macabeus foi Judas, filho de Matatias, Judas Macabeu. Esse governante, Judas Macabeu, foi um guerreiro muito notado pelo seu gênio militar, e ele tomou a cidade de Jerusalém da dominação dos sírios no ano de 165 a.C., purificando o templo de Deus logo em seguida, e estabeleceu a linhagem dos sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do templo, dedicar-se ao templo, ao estudo, aos ensinamentos. Então, podemos dizer, meus irmãos, que de certo modo esse período dos Macabeus foi também um período positivo para os judeus, por esses atos que eles acabaram por fazer. E aí, meus irmãos, após o período de dominação macabeu, o Império Romano ele já vinha crescendo, já vinha se expandindo bastante. Até que no ano de 63 a.C., liderados pelo general Pompeu, os romanos invadem a Israel e a conquistam toda a civilização, toda a nação
judaica, no ano de 63 a.C. E o general Pompeu, ele anexou Israel ao domínio romano, a tornando um principado vassalo de Roma. Antípater, um descendente direto de Esaú, foi nomeado pelos romanos como primeiro governante da Judéia. Não foi tão famoso assim, né, o Antípater. Entretanto, o seu filho, viria a ser bastante conhecido, Herodes o Grande. Herodes, inicialmente, um dos primeiros atos do seu governo foi reconstruir e expandir o templo de adoração a Deus com beleza espetacular, a terceira construção do templo. Entretanto, meus irmãos, a gente pode pensar assim, né? Ele mandou reconstruir o templo e fez o templo muito bonito. Então, é algo bom, né? É algo positivo. Não, meus irmãos, totalmente pelo contrário. Herodes, como a gente vai ver aqui, foi uma figura, pode-se dizer, tão ruim que também rivaliza com Antíoco Epifânio. Em primeiro lugar, essa reconstrução do templo, ela foi com um propósito errado. Porque o propósito correto de uma reconstrução do templo do Senhor é, de fato, adorar ao Senhor. É dedicar um local de adoração a Deus. Então, o propósito da reconstrução do templo deveria ser a adoração a Deus. Entretanto, a reconstrução desse templo foi com um propósito totalmente distinto, o propósito de agradar ao imperador romano Júlio César. Além do mais, o templo sagrado, o templo original, ele tinha toda uma distribuição. E Herodes, ao reconstruir o templo, ele o fez à sua maneira. Ele promoveu uma remodelação do templo, o que acabou por gerar também insatisfação do povo. Herodes era uma pessoa que podemos até dizer assim, meus irmãos, uma pessoa doente, uma pessoa brutal, uma pessoa cruel ao extremo, a ponto de cometer diversos assassinatos. Aqui eu listei alguns dos principais. 45 partidários que ele assassinou, partidários de seus rivais, simplesmente porque eram partidários de rivais políticos de Herodes. Ele mandou matar diversos membros do Sinédrio, mandou matar o seu próprio cunhado, afogado. Ele próprio afogou o seu cunhado, matou o seu tio, matou a sua esposa e matou também 3 dos seus filhos, meus irmãos. Até uma passagem interessante dessa época, que o imperador romano, Augusto, ele ao passar pela Judéia, durante o governo de Herodes, ele chegou a dizer que era melhor ser um porco de Herodes do que o seu filho. Explicando essa frase, é porque, meus irmãos, Herodes, ele teoricamente, ele se converteu ao judaísmo, o que torna, portanto, o porco um animal impuro, um animal imundo. E que, desse modo, Herodes não iria matá-lo, para não se contaminar. Então, Augusto disse que era melhor ser um porco de Herodes, porque ele sabia que o porco não iria ser morto, do que ser um filho, já que esse sim, Herodes tinha capacidade de matar, como matou 3 dos seus filhos. E Herodes governava a Judéia quando Jesus nasceu. E aí lembremos, meus irmãos, do Novo Testamento, que Herodes, ao saber dessa profecia do nascimento de Cristo como que viria, segundo os judeus, como um guerreiro, como um libertador, então o governador Herodes, ao saber dessa profecia, ele ordenou também a matança de todos os meninos pela nação, meninos do sexo masculino com até 2 anos de idade.
Então, meus irmãos, foi em meio a todo esse cenário caótico, como os irmãos puderam ver, que o povo esperava ardentemente pela vinda do Messias. Só que o Messias, ele era esperado como um poderoso rei, guerreiro, que libertaria Judá da dominação, do jugo romano. Entretanto, como sabemos, o Cristo, o Jesus Cristo, ele veio não exatamente como esse rei guerreiro poderoso, mas ele veio como uma pessoa mais simples, uma pessoa mais do povo, que veio para ensinar, para salvar, para resgatar aquele que está perdido. E o nascimento de Cristo é o fato que põe fim ao período interbíblico. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje. Nossa aula sobre esses 400 anos de silêncio, esses 400 anos do período interbíblico. Até a próxima. Fiquem com Deus. Então, desse modo, primeiramente, o Império Persa, entre os anos de 430 a 332 a.C., ao longo desses 400 anos de silêncio, após o fim do Velho Testamento, com a profecia do profeta Malaquias, o reino de Israel, a nação de Israel, estava sob o domínio do Império Persa. Inclusive, como a gente vê retratado no livro do profeta Daniel. Os persas, eles conquistaram a Babilônia, liderados pelo imperador Ciro, no ano de 539 a.C. Então, de 539 a.C. até o ano de 332, foi a nação de Judá, ela estava sendo uma província babilônia. Província persa, perdão. No fim da história do Antigo Testamento, no ano de 430 a.C., ainda como eu disse, eles estavam sobre o domínio persa. E esse domínio persa, ele era, de certo modo, brando e tolerante, como a gente vê no livro do profeta Daniel. Eram reis, inclusive, que permitiram a reconstrução do templo de adoração a Deus, destinando, inclusive, recursos para que esse templo fosse reconstruído. Era, portanto, uma dominação branda e tolerante. Posteriormente, após a queda do Império Persa, se deu o período de domínio grego, que foi de 164 anos. Esse período de domínio grego, também chamado de período macedônio, ele teve início por meio do imperador Alexandre o Grande. Ele foi um grande imperador porque ele exerceu um domínio muito grande sobre diversas nações. Ele se tornou comandante geral do exército grego com apenas 20 anos de idade. Olha que façanha, que proeza. A gente vê, por exemplo, a figura desses generais do exército, que são os líderes máximos dessas forças armadas, são sempre assim senhores, pessoas já mais de certa idade. Olha, portanto, a idade em que Alexandre se tornou o general, o comandante máximo do exército grego, apenas 20 anos de idade. Então, ao longo dessa sua juventude, ele já era muito respeitado e avançou contra diversos países que estavam sob o domínio do Egito, da antiga Assíria, da Babilônia e da Pérsia, formando, portanto, um império muito vasto. Como os irmãos podem visualizar nesse mapa. Observem a questão aí da Macedônia, da Ásia Menor, do Egito, da Pérsia. Então, todas regiões pertencentes ao Império Romano. Observem também outro ponto interessante, meus irmãos, nesse mapa. Vejam quantas cidades chamadas de Alexandria. É porque em cada local onde Alexandre conquistava, ele colocava o nome da cidade de Alexandria para aumentar o seu domínio. Alexandre o Grande invadiu Israel no ano de 332 a.C.
e ele tratou os judeus com grande consideração, chegando a discutir aspectos religiosos e morais com estudiosos judeus. Ele chegou, meus irmãos, a elaborar uma lista de perguntas, de 10 perguntas, para discutir ao longo de dias e dias com os estudiosos judeus. Como eu disse, ele fundou cidades gregas em todo o território que conquistou, tudo isso com um único propósito: disseminar a cultura e o idioma grego por todo o mundo. Depois da morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre seus 4 generais. Em Anatólia Ocidental e Trácia, destinada ao general Lisímaco; a Macedônia, que foi destinada ao general Cassandro; e essas 2 últimas partes que são mais famosas, a Mesopotâmia e a Pérsia, que foram destinadas a Séleuco, a dinastia Seleucida; e o Egito, que foi destinado ao general Ptolomeu, fundando, portanto, a dinastia dos Ptolomeus. O domínio egípcio. Após a queda de Alexandre o Grande, como nós vimos, o império foi dividido. E a região da Palestina ficou sob o domínio dos Ptolomeus, domínio egípcio. Havia uma forte influência grega, uma forte influência da religião e dos costumes gregos, e houve, durante esse período de dominação egípcia, dominação ptolomaica, foi um período de paz, um período onde não houve grandes conflitos entre Israel e os seus dominadores, no caso, os egípcios, mas houve, de certo modo, também algumas tentativas de helenização, ou seja, de impor a cultura helênica, a cultura grega, a essas nações dominadas.